Teve um dia que eu transportei uma pessoa e ela estava a confidenciar que ela tinha feito três tentativas de tirar a própria vida. E disse que aquilo a incomodava muito. Eu, por ter uma certa afinidade com esse tipo de assunto, fiz uma pergunta: por que você não conseguiu? Claro que quando eu digo isso, quem está a assistir pode fazer até uma pergunta: poxa, mas você não acha que você foi insensível? Na minha concepção, não. E eu vou tentar resumidamente falar sobre isto. Muitas pessoas, elas, por algumas circunstâncias, elas desejam abrir mão daquilo que supostamente nós temos como mais precioso, que é a vida. E essas pessoas, muitas das vezes, elas têm uma crença ou coisas correlacionadas à crença. Então, é muito importante, na minha concepção, que você, caso você esteja em uma situação em que você se depare com uma pessoa nessas condições, pode ocorrer justamente de estourar uma bomba na sua mão, ou que você não tem nem a ver com a situação, mas fato é que isso acaba sendo jogado no seu colo e você precisa fazer alguma coisa. E foi isso que eu entendi. Por quê? Porque como ela estava aqui embarcada, ela poderia pensar qualquer tipo de coisa, porque você não sabe o histórico que essa pessoa tem. Então eu comecei a discorrer com ela sobre algumas questões bíblicas, porque eu sou cristão, tá certo? E uma das coisas que eu disse sobre essa parte da crença, que a crença ela vai, em alguma medida, te dar um norte. Ela não vai resolver tudo, porque ela não tem como premissa resolver tudo. E, em particular, a crença cristã, judaico-cristã, ela vai trazer um referencial, na minha concepção, que se você se nortear por este assunto, por essas histórias que contém lá no livro, você tem ali uma espécie de mapa para justamente continuar a sua jornada. Então eu disse a ela, falei assim: você já ouviu essa questão de Cristo, de Deus, do Deus judaico-cristão e coisas que do gênero? Ela disse que sim. Eu falei: mesmo você sabendo, você tentou? Ela falou: sim. Você chegou a ir em algum lugar, em igrejas, coisas do gênero? Ela falou: sim. Inclusive ela citou alguns nomes de pessoas que ela acompanha, de pessoas mais midiáticas, por assim dizer. Já havia passado em alguns psicólogos e também não havia conseguido êxito, até porque ela já tinha feito a terceira tentativa. Então eu disse a ela, falei: como você está falando com uma pessoa que tem um pouco de noção disso, eu vou começar pelo começo. Todos nós temos dificuldades na vida, todos nós temos dificuldades. Mas aquele que diz que crê em Deus, ou deseja crer em Deus, ou procurar um sentido para suas vidas, é importante ele saber que os que cometem tais atos não receberão o que é chamado de salvação. Tá certo? Então, a primeira ideia que nós acabamos de aprender é que aqui nós temos uma transitoriedade, ou seja, um lugar não definitivo, mas estamos aqui como se estivesse no ventre da mãe, sendo gestado, para que quando cumprir os 9 meses nós venhamos a ter a vida. Você, semelhantemente. Uma das formas que você tem para poder aplacar
desejo insano que você está tendo, na minha concepção, você concorda com o evangelho? Ela falou, concordava, e coisas do gênero. Eu falei, então vou te dar uma dica. Já que este desejo ele é extremamente desagradável e contínuo, direcione ele. Ela falou, como assim? Então vou te dizer. Há países que ele não tolera o cristianismo, tá certo? Inclusive ele vai para uma situação de extirpar o indivíduo, tirar a vida deste indivíduo que vai fazer a ministração do evangelho. Você pode, já que isso é uma coisa que te incomoda bastante e que não cessa, você pode não somente se tornar cristão, você pode direcionar a sua vida para o campo missionário. Por que eu estou dizendo isso? Porque você, no caso, daria um destino para este desejo mórbido, desconfortável e descomunal. Morrer por amor de Cristo é algo fenomenal, maravilhoso. Então, já que isso não quer deixar você, coloque isso para o que nós chamamos de boa causa. E qual é a boa causa? O apóstolo Paulo fala, né, que o viver é lucro e o morrer é ganho, né, ou o contrário a isso, tá? Se eu estiver errado, depois vocês corrigem aí, coloca aí. Então, a grosso modo, você pode fazer isto, porque você estaria dando um propósito para um desejo mórbido, que por alguma circunstância isso está te vindo a você. E isso é uma maneira de você racionalizar o que é a vida e de continuar a crer, se é que você tem crido, em Deus e no bem mais precioso que é a vida. E ela achou aquilo interessante e importante. Eu falei, porque todos nós temos pensamentos e divagamos em pensamentos desagradáveis, desconfortáveis, seja eles oriundos de questões espirituais ou de questões filosóficas nossas mesmos, que muitas das vezes elas não estão bem diluídas e por algumas razões nós continuamos a ficar rodando ali como se fosse um carrossel e não saímos disto. Então, uma das questões do cristianismo é justamente esta. Você vai ver a questão dos mártires, os apóstolos, a história de Estevão, que foi ali acometido por apedrejamento e veio a óbito, mas ele viu o céu aberto. Mas um dos casos mais emblemáticos, que é o que eu vou deixar ao final agora, é o caso de Sansão. Sansão, ele nasceu em uma família que tinha um histórico com Deus, andou com Deus, mas ele fez diversas coisas desagradáveis e abomináveis em relação ao Deus a qual a família dele servia, e ele também, em alguma medida, também servia. E quando chegou os últimos instantes de sua vida, porque ele já estava cego, ele tinha se corrompido, etc., ele pediu a Deus para que retornasse aquele vigor que ele tinha de outrora, que era o que Deus havia dado a ele, para cumprir o propósito que Deus havia dado. Então ele foi ali, derrubou aquele lugar onde tinha diversas pessoas que eram, por assim dizer, inimigos de Deus, por assim dizer, e ele também veio a óbito, só que ele deu um propósito, compreendeu? Está dizendo para você tirar a vida de alguém? É claro que não, está dizendo para você salvaguardar a sua vida. Só que como ela tem este desejo mórbido, é importante que ela dê sentido para ele. E muitas pessoas não teriam esse tipo de fala para aquela moça, justamente por causa de alguns conceitos. Tá certo? Eu sou psicólogo? Claro que não. Eu sou uma pessoa que vive neste mundo e que passou por diversas questões e que tem uma percepção diferenciada. Então, Deus, eu, você, estamos aqui e temos que ter um propósito. É fácil? Claro que não. Mas essa é uma das questões que às vezes a gente nos deparamos no dia a dia. Eu já tive outras situações,
Mas por hora é essa a mensagem que eu quero deixar. Tome como referência o fato de que você precisa ter propósito na sua vida, mesmo quando tudo não faz sentido. Se inscreva, compartilha, dê sugestões. Sua crítica também é sempre bem-vinda. Tudo bem? Um abraço.